Fernandão, bora lá. Eu estava falando com o pessoal aqui. Eu acho que esse tema despertou os desejos mais profundos da turma, porque é aquele tema que muitos olham e falam assim, é igual eletro, né? Sabe aquela coisa? Eu não sei se eu já te contei esse caso de um residente meu. Eu, lá no CTI, dando plantão, chega o residente meio tremendo com eletro, né? Tá de plantão no andar e tal, chega com eletro meio tremendo. Doutor Neto, você olha para mim, chega e fala assim, velho, coloca pelo menos do lado certo, inverte o eletro. Interpretação fácil do eletrocardiograma, você lembra? Do O BIM. Dubin. Do BIM. Come, começa colocando do lado certo, que vai ficar bom. Aí tem um livro, o clássico livro do Enéas, né? Ele começa na introdução ao livro. Não existe interpretação fácil do eletrocardiograma. Começa assim. Você pode o cara desistir na primeira página, né? Não, mas a gente não é o Enéas, apesar de você ser careca, eu estou caminhando para tal. E hoje nós escolhemos um tema para conversar aqui no Nefrotalks, que virou a referência da comunidade nefrológica quando se trata de conversar de temas nefrológicos ou fora da caixa ou realmente da prática clínica, mas com a pegada mais prática. E esse tema, eu acho que desperta aí nas pessoas uma certa dúvida, eu acho que vem muito a calhar a gente conversar sobre isso. E eu vou começar te perguntando o básico. O que é essa tal dessa gamopatia renal de significado, gamopatia monoclonal de significado renal? Então, do ponto de vista fisiopatogênico, o que acontece nessa condição? No início, o que você tem, na verdade, é a transformação clonal de uma célula de linhagem B ou linhagem plasmocitária. Então, essa célula sofre uma transformação clonal, sofre uma expansão clonal e começa a produzir imunoglobulinas próprias daquele clone. Por consequência, a imunoglobulina também é monoclonal. Seja a imunoglobulina intacta, seja a sua cadeia pesada, seja a sua cadeia leve. Portanto, tudo começa com a seleção de um clone e a expansão de um clone, ou de célula B, ou de plasmócito. Então a história começa dessa forma. E eu vou te perguntar, Fernando, assim, já seguindo aí nessa linha, a gamopatia monoclonal de significado renal é algo relativamente novo, pelo menos no conceito, né? E ela vem para ocupar uma lacuna de uma alteração basicamente laboratorial, mas com algum potencial de transformação, e uma doença propriamente dita. Talvez o grande protótipo aí seja o mieloma múltiplo. Onde é que ela se encaixa nisso? E mais do que... Eu acho que talvez uma das grandes questões muita gente a olha como uma doença, né? E ela é um espectro. Ela é um espectro de apresentação clínico-laboratorial. Na verdade, eu te diria, então, que ela é o espectro de um espectro. Como é que eu vou te explicar isso? Na verdade, o que você tem, inicialmente, é o grande guarda-chuva, é o primeiro espectro das gamopatias monoclonais, que, como eu disse, é a alteração de um clone, de célula plasmática ou de célula B. Essa alteração clonal, né, então, ela pode ser de alta carga, então você pode ter uma transformação clonal de alta carga, que é basicamente um câncer, né, uma malignidade, ou você pode ter uma transformação clonal de baixa carga. No primeiro grupo, que é a transformação clonal de alta carga, que são as malignidades, basicamente você tem 3 doenças. Aqui nós já estamos encaixotando as doenças, tá? Então nós já saímos do espectro etiopatogênico e já estamos caindo numa classificação nosológica. Então quando você tem uma alta carga clonal, está diante de uma malignidade, você pode ter o mieloma múltiplo, você pode ter, e aí o mieloma tem suas condições definidoras, você pode ter a macroglobulinemia de Waldstrom,
ou você pode ter a LLC. Então, essas são as três malignidades. Então, aqui a gente encaixota no critério nosológico, tá? Por outro lado, no outro braço desse nossa divisão diagnóstica, você tem as doenças, as gamopatias monoclonais de baixa carga. Aqui você já não tem uma caracterização maligna. E do ponto de vista objetivo, como é que você faz isso? Aí você tem que ter um estudo hematológico, na verdade, um estudo aí de medula óssea, caracterizando aquela condição como apresentadora. Nessa condição, você tem que ter menos de 10% de infiltração plasmocitária na medula óssea, e você deve ter uma produção aí da proteína monoclonal no soro abaixo de 30 gramas por litro. E você não pode ter nenhuma condição definidora, nem de mieloma e nem de macroglobulinemia de Waldenström. Então, nessa condição, então, é uma condição basicamente pré-maligna, tá? Você tem uma taxa de transformação maligna ao longo do tempo que varia de faixa etária, que pode ser mais ou menos alta, mas o que caracteriza esse outro braço da nossa classificação é a baixa carga clonal. Nessa condição de baixa carga clonal, que você não conseguiu caracterizar a malignidade, portanto é basicamente um diagnóstico de exclusão, você vai ter três condições, por assim dizer. A gamopatia monoclonal de significado incerto, que a gente já está familiarizado com ela desde a época da residência de clínica médica, né? Aqui você só tem a presença da proteína monoclonal no soro. É simples assim. Você não tem nenhuma lesão, nenhuma doença relacionada a essa proteína monoclonal. Você pode ter a chamada LLC de baixo grau, que seria a de significado incerto para a LLC, análogo, é o MGUS da LLC, e você tem a gamopatia monoclonal de significado renal. Então ela se encaixa dentro dessa condição, dentro do caixote aí das gamopatias monoclonais não malignas, tá? Então é uma condição pré-maligna. Então isso é uma classificação relativamente simples aí dessa condição. No primeiro espectro. Então aqui nós estamos encaixotando ela, né, então, dentro do espectro das gamopatias monoclonais. Depois a gente coloca uma lupa e aí vamos enxergar o espectro da gamopatia monoclonal de significado renal, que aí a coisa se expande. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, que é o seguinte: você acabou de falar que ela é uma condição pré-maligna, e isso dá uma impressão de benignidade. É isso que a gente pode esperar dessa condição, que obviamente nós vamos ampliar aí do ponto de vista desse segundo espectro, como você bem colocou? Não, ela não tem essa conotação de benignidade por dois motivos. Primeiro, que ela pode sofrer uma transformação maligna per se. Então, ao longo do tempo, essa condição aí, a gamopatia monoclonal de significado renal, a de significado incerto, a LLC de baixo grau, ao longo dos anos, o indivíduo ele pode se transformar naquela condição de alto grau, de alta carga clonal, e aí pronto, vira um mieloma, vira uma LLC manifesta, vira um Waldenström. Aí esse é um problema em si. A outra questão, né, que mesmo que a condição ela não preencha critério para uma transformação maligna, na condição específica de significado renal, que a difere da de significado incerto, e aqui é uma coisa conceitual muito importante, o rim está sofrendo. Porque o que ocorre na gamopatia monoclonal de significado incerto? Você tem a proteína monoclonal ali, detectável, mas não está trazendo nenhuma lesão, ela não define doença, ela não lesa nenhum órgão, então é uma condição tanto quanto expectante. Na de significado renal, não. Em contraposição à anterior, a de significado incerto, aqui você já tem lesão renal, né? Então, que pode, inclusive, ter espectro, ter formas de apresentação clínica muito agressiva, formas rapidamente progressivas, tubulopatias com uma evolução também do ponto de vista de perda de função renal muito acelerada. Então, ela não é benigna por esses dois aspectos.
E eu vou te falar, Fernando, antes da live eu fiz uma revisão rápida ali da literatura para ter alguma coisa para passar para a nossa audiência. Eu vi pelo menos 3 a 4 coortes, não coortes muito grandes, até porque não é algo tão frequente assim, não tão novo assim nessa classificação de 2012. A gente tem algo em torno de 40% só de sobrevida renal em 5 anos nessa condição. Ou seja, está longe de ser uma condição benigna. Não, Como longe bem você disso. colocou, bem diferente da gamopatia de significado incerto, né, ou indeterminado, como algumas pessoas colocam. Não, e outra, né, Netão? Só para. Acho que é importante a gente salientar, muitas das condições que, quando a gente for falar da classificação da de significado renal, muitas dessas condições a gente já conhece antes dessa classificação propriamente dita. Só que eram condições que estavam soltas, eram chamadas de idiopáticas, por exemplo, mas nem por isso deixavam de ser agressivas. Então, são doenças que podem, na verdade, ter um comportamento sabidamente agressivo, e isso já existia mesmo antes da classificação, que começou, na verdade, em 2012, como você bem disse, depois teve uma atualização em New Orleans em 2017, foram pequenas mudanças, mas é a que a gente utiliza hoje. Então, do ponto de vista do encaixotamento, a gente já conseguiu avançar nessa condição, mas elas estavam soltas antes e são entidades nosológicas que a gente já conhecia, né? Ou seja, é aquela condição espectral que está entre aquela coisa que você não sabe o que é e a coisa que definitivamente é neoplásica. E dentro desse espectro, o que a gente tem? Quais que são os subtipos de doenças, patologias que podem ser encaixotadas dentro dessa condição? Então, lembrar que para esse diagnóstico, né, então, você precisa, obviamente, necessariamente da biópsia renal, tá? Então, a gente pode fazer um exercício aqui, a gente fala um pouquinho primeiro da classificação histológica, mas talvez seja interessante a gente fazer um preâmbulo das manifestações clínicas, né? O que motivaria um nefrologista a solicitar uma biópsia renal e se deparar com essas doenças que a gente vai descrever à frente. Então, assim, o espectro é muito inespecífico. Ele vai desde síndromes glomerulares clássicas a síndromes túbulo intersticiais. Então, você vai, na verdade, são condições que a gente vai classificar sindromicamente. Mas o que chama atenção, tanto nas formas glomerulares quanto nas formas tubulo-intersticiais, é o eventual curso acelerado. Então, podem ser formas de perda de função renal rapidamente progressiva. Isso não quer dizer que seja uma glomerulopatia rapidamente progressiva, mas é uma perda rapidamente progressiva, ou melhor dizendo, uma forma acelerada de perda de função renal. Então, toda vez que você tiver diante de um paciente acima de 50 anos, obviamente eu não vou chamar de idoso, que nós já estamos chegando lá, né, Netão? Com perdas aceleradas de função renal, e aí a gente sempre coloca rapidamente progressiva, anemia, você precisa pensar nas gamopatias monoclonais de significado renal, porque muitas das condições têm essa forma de apresentação clínica. Então, essa é uma dica muito importante. Perda de função acelerada em indivíduo acima de 50 anos coloca a gamopatia monoclonal de significado renal no seu mapa mental. Uma outra dica clínica muito importante é o Fanconi no adulto, né? Então, isso aqui é uma outra adendo aí. Então, toda vez que você estiver diante de um paciente que perfaz critérios aí de uma síndrome de Fanconi, então, glicosúria, hipouricemia, aminoacidúria, acidose tubular. Então, toda vez que você estiver diante de um espectro, hipofosfatemia, de uma manifestação clínica que lembra uma síndrome de Fanconi, no indivíduo acima de 50 anos, pensa na possibilidade de uma gamopatia monoclonal de significado renal. E aí, com isso em mente, cara, você já abordou o paciente, definiu que ele precisa fazer a biópsia renal. O que você pode se deparar, né, Tom? Então, para você fazer uma interpretação, fazer uma correlação clínico-patológica profícua, que te enseja alguma
mensagem terapêutica, é importante você entender o que está acontecendo também do ponto de vista mecanístico, né? Então, você tem um clone que está produzindo uma proteína monoclonal, e essa proteína monoclonal, por algum motivo, ela passa a ser nefrotóxica. Então, é isso que está acontecendo. Então, um clone, uma proteína monoclonal monotípica ou de origem clonal e com característica nefrotóxica. E essa nefrotoxicidade, ela pode se estabelecer em 3 compartimentos. Pequeno vaso, então arteríola, pequenas artérias e arteríolas, arteríola aferente, por exemplo. No glomérulo, então ela pode atacar o glomérulo, pode atacar o mesângio, particularmente, e pode atacar o túbulo renal, principalmente o túbulo proximal, né, então? Porque como essas proteínas monoclonais, sobretudo quando a produção é muito intensa, a carga filtrada é muito alta, o primeiro lugar que ela enxerga é o túbulo proximal, por isso que ela lesa particularmente o túbulo proximal. Então você vai encontrar, pode encontrar então lesão vascular, lesão glomerular e lesão tubular. Essas proteínas então que estão se depositando no rim, elas podem ter um depósito, então na verdade na biópsia, né? Então você pode ter ou não depósito, tá? Portanto, a imunofluorescência e preferencialmente a microscopia eletrônica são ferramentas importantes, mas a imunofluorescência é obrigatória. Sem ela, você não consegue falar em gamopatia monoclonal de significado renal, ok? Então, você precisa, pelo menos, obviamente, da imunofluorescência, em alguns casos, eletrônica. E a imunofluorescência, ela vai te ditar se aquele dano histológico ele está relacionado a depósito ou não relacionado a depósito. Quando não tem depósito, basicamente são 2 condições, cara, aí fica mais fácil. Ou você tem uma glomerulopatia do C3, e aí você tem 2 espectros, né, de manifestação, que é a glomerulonefrite do C3 e a doença de depósito denso. Então, você pode ter uma glomerulopatia do C3. Ou então, uma MAT, uma microangiopatia trombótica. Então, esse é o cenário da lesão histológica sem depósito, ok? Deixa eu, então, até Sem para. depósito de imunoglobulina, obviamente. Né? Deixa eu aproveitar que você chegou nessa parte, antes da gente partir para a parte com depósito, existe uma condição onde esse depósito ele pode estar mascarado e parecer uma glomerulopatia do C3, mas dependendo da técnica histopatológica que o patologista usa, você pode desmascarar esse depósito. O Stanley faz isso aqui para a gente, né? Ele acaba utilizando a técnica em parafina, e é algo que tem que estar na cabeça, tanto do patologista quanto do clínico, porque quando você se depara com uma glomerulopatia do C3, pode ser que você não tenha de fato uma PERSI, né? Então, eu acho que fica uma dica aqui para a turma: glomerulopatia do C3 no idoso, tem que pensar em depósito mascarado, tem que descartar essa situação. Você já teve algum caso, Fernando? Não, mas essa observação sua é muito importante. Aí você precisa dialogar com o patologista. Que aí esse mascaramento é do depósito de imunoglobulina, que nós estamos falando aqui é disso, né? Então, e aí você tem técnicas específicas, né, para poder desmascarar essas imunoglobulinas não visualizadas inicialmente. Isso é bem importante. E o outro braço que você colocou, a gente teve até lá no nosso grupo, a gente conversou a respeito de um caso essa semana de uma MAT, né? E você pontuou muito bem, falando, olha, MAT em idoso, até prova em contrário, tem que procurar doença neoplásica ou doença não neoplásica de significado renal. Então, eu acho que é outra dica bem prática que fica, e fica também aqui já uma antecipação. Hoje bati o martelo com a Bebel, lá do Rio, que entende muito de MAT, e a gente vai fazer um Nefrotalks em julho, se eu não estou enganado. A agenda já está chegando lá em julho, falando só de uma abordagem prática a respeito da MAT. Então também nesse aspecto, outra boa lembrança. Então, nós estamos falando aqui de um cenário de avaliação histológica que você não encontrou o depósito de imunoglobulina. Então, você tem essas 2 condições, né?
a glomerulopatia do C3 e a MAT. A MAT, por sua vez, né, então, aí já é uma consideração clínica, e estou fazendo já uma consideração clínica. Ela pode estar relacionada à anemia microangiopática, que é uma condição que também que a gente é familiarizado com ela, e aí, em regra, isso reflete uma desregulação, essa proteína monoclonal lá no soro, ela promove uma desregulação do sistema do complemento, então você começa, na verdade, a fazer um consumo do complemento, sobretudo pela via alternada do complemento e lesar o rim. Mas você tem uma outra condição que é muito familiar aos hematologistas, mas que o nefro precisa pensar, que é a síndrome PONS. PONS vem de polineuropatia, organomegalia, Endocrinopatia, mieloma, monoclonal, né? Proteína monoclonal e lesão de pele. Então, a expressão do PONS é uma MAT. O que o paciente tem uma MAT, mas ele não tem anemia hemolítica microangiopática. Então, isso é uma dica clínica aí para você pensar em PONS. Toda vez que sua biópsia mostrar uma MAT, mas o paciente não tiver anemia hemolítica microangiopática, você pode dialogar com o seu hematologista aí pensando nessa condição. Beleza? Eu vou até te fazer uma pergunta, antes da gente entrar na parte com depósito. Você considera que toda situação onde você tem uma glomerulopatia monoclonal de significado renal merece você ter um hematologista caminhando junto com você? Não, merece, mas eu acho que o nefro pode caminhar sozinho uma boa parte. Eu acho que a gente pode até fazer exercício aqui, né, Tom? Porque até agora, nesse exercício que a gente está fazendo, o nefro está caminhando sozinho. Você pode caminhar e colocar o hematologista na cara do gol. E a gente pode depois discutir à frente qual seria esse momento. Mas você pode caminhar bem sozinho. Boa. Tenho a mesma impressão. Eu queria essa opinião. E, beleza. Olhamos um espectro. E o outro espectro? Quando eu tenho depósito. E aí eu vou te falar que, se você colocou que a imunofluorescência é fundamental, eu te diria que eu acho que a microscopia eletrônica também é fundamental. Talvez a gente não tenha sempre, né? Mas ela é uma condição que ajuda demais, principalmente quando você tem esses depósitos. Eu acho que é uma ferramenta importante para nós, é uma facilidade por causa do Stanley, né? Mas eu gosto de frisar que o indispensável é a imunofluorescência. Você pode caminhar relativamente bem com a imunofluorescência, mas obviamente a eletrônica, como a gente vai ver, ela é fundamental, sobretudo nesse cenário, que aí a sua imunofluorescência ela mostrou depósito. E aí você precisa, na verdade, definição, aí é uma definição de fato ultraestrutural, né? Se o depósito ele é organizado ou se ele é um depósito não organizado. Isso é muito importante. Quando o depósito é organizado, Netão, o recurso mnemônico que eu gosto de usar é o FMI. Tá? Então, o que é o FMI? Lá vem você. Então, você tem uma biópsia, a imunofluorescência mostrou o depósito, e ele é um depósito com característica ultraestrutural organizada. E aí você tem o FMI. O F é de fibrilar. Então, você tem as condições aí cujos depósitos têm característica de fibrila. E aí você tem duas doenças que se encaixam nesse cenário. Você tem a amiloidose, relacionada à gamopatia monoclonal. E aí a amiloidose a gente subdivide em 3 tipos. Né? E é muito fácil você depreender quais são. Ela pode ser uma amiloidose relacionada à cadeia leve, que é AL. Ela pode ser uma amiloidose relacionada à cadeia pesada, que é AH, e pode ser relacionada às duas, desde que a natureza dessas imunoglobulinas seja monoclonal, tá? Então, a amiloidose é depósito organizado com característica fibrilar, tá? E qual que é uma outra chave diagnóstica que é muito familiar para nós? É o vermelho Congo. Essa condição ela se cora com o vermelho Congo, tá? Ela tem outras características também, mas isso é o marcador diagnóstico, por assim dizer. E você tem uma outra condição que é a glomerulonefrite fibrilar.
também aqui, os depósitos têm característica de fibrila. Mas do ponto de vista ultraestrutural, né, então dá para diferenciar se a fibrila te sugere amiloide ou se é a fibrila típica dessa condição. Por que que isso é importante? Você podia falar, pô, mas é só fazer o vermelho Congo. O vermelho Congo é positivo em uma e negativo na outra, mas não é tão simples assim. Você tem um percentual que de fato é pequeno, mas que pode eventualmente confundir sua cabeça. Você tem glomerulonefrite fibrilar vermelho Congo positivo. Então aí a microscopia eletrônica ela vai te ajudar, porque as fibrilas são diferentes do ponto de vista do tamanho. As fibrilas da amiloidose elas são mais fininhas, elas vão ter ali próximo de 7 nanômetros de diâmetro. Né? Já na glomerulonefrite fibrilar, elas são fibrilas um pouco mais grossas, na casa aí de 20, 30 nanômetros, 3 vezes mais grossas do que na amiloidose. Então isso te ajuda na distinção. Lembrando que nem toda glomerulonefrite fibrilar é monoclonal, tá? Ela só vai receber essa pecha quando você comprova a presença de uma proteína monoclonal na jugada. Depois a gente vai discutir um pouquinho como é que você faz isso, que é uma outra etapa propedêutica. Então nós falamos, então... Deixa eu aproveitar que você falou da amiloidose e te perguntar o que você acha e se você tem alguma experiência com a espectrometria de massa para o diagnóstico diferencial desses amiloides. Então, essa amiloidose, o depósito, ele está relacionado a uma imunoglobulina monoclonal. Como eu disse, pode ser cadeia leve, cadeia pesada ou as duas. A imunofluorescência vai te ajudar. Então, ela pode mostrar restrição para um tipo de imunoglobulina. Então, isso já te ajudaria aí na condição diagnóstica, tá? Mas, às vezes, a imunofluorescência é duvidosa. Você faz, ela ficou inconclusiva. Então, você sabe que você está diante ali de um depósito amiloide, mas você não tem certeza se aquele depósito amiloide é oriundo de uma proteína, de uma imunoglobulina monoclonal, de qualquer natureza, seja de cadeia leve ou pesada, isso acontece. Aí você pode lançar a mão de uma propedêutica, que é uma propedêutica mais nova e ainda mais restrita, que é a espectrofotometria de massa. Porque ela consegue definir, com a relativa acurácia, qual tipo de depósito amiloide está presente. Isso te ajuda a confirmar que aquele depósito é relacionado a uma imunoglobulina monoclonal, pronto, você já encaixotou ali com uma gamopatia monoclonal de significado renal, ou eventualmente vai te direcionar para um diagnóstico mais raro, por exemplo, as amiloidoses hereditárias. Então, eu te diria que esse método ele tem indicação quando a imunofluorescência ela é duvidosa, tá? Porque na maioria dos casos ela matou depois a gente discute um pouquinho como é que é o papel mais específico da imunofluorescência, mas basicamente ela te mostra a restrição, que tipo de restrição de imunoglobulina que tem. Se tem cadeia leve, e se tem cadeia leve, se é só cadeia capa. Isso é o que a gente chama de restrição. Se é só lambda, se é pesada, se é só IgA, se é só IgM, se é só IgG, se for IgG, qual o subtipo? Isso é o que a gente chama de restrição. Porque é óbvio, se a condição for monoclonal, ela tem restrição. Você só vai ter um tipo de imunoglobulina. Então você vai ter um tipo de cadeia pesada e um tipo de cadeia leve. Se porventura a imunofluorescência não confirmar a restrição, por exemplo, tiver cadeia gama, lambda e capa, não é monoclonal. Você não está diante de uma gamopatia monoclonal. Então, o nome monoclonal não é à toa, né? Não é à toa. Então a imunofluorescência ela não basta te falar que é uma imunoglobulina ou uma cadeia leve. Você tem que ter restrição àquele tipo de cadeia leve ou de imunoglobulina. Isso é muito importante. Isso é o conceito da restrição. A imunofluorescência te dá essa informação. Ótimo. Seguimos com o FMI. Exatamente. Então a biópsia ela mostrou o depósito ele é organizado. Nós já falamos do organizado fibrilar. O próximo depósito é o microtubular. Então aqui, aquela proteína monoclonal, ela não se deposita mais como fibrila, e sim como microtúbulo. Então eles têm um diâmetro maior, tem um aspecto típico de microtúbulos, né?
com suas características, obviamente, ultraestruturais. Mas aí essas doenças por microtúbulo, por depósito, cujo depósito se dá na forma de microtúbulo, se subdividem em duas doenças, né? Então, a primeira doença é a glomerulonefrite imunotactoide. Então, a imunotactoide é uma forma organizada de depósito. Por analogia, a glomerulonefrite fibrilar, nem sempre ela é relacionada a uma proteína monoclonal, tá? Mas quando o é, ela se enquadra nessa classificação. E a segunda condição são as crioglobulinemias, tipo 1 e tipo 2. Lembrando que a tipo 3 é policlonal, tá? Então, obviamente, não se enquadra na nossa classificação. Então, organizado por microtúbulo, né? As proteínas se depositando como microtúbulo, você tem duas condições, imunotactoide e a glomerulonefrite crioglobulinêmica. É óbvio que aqui a microscopia também ajuda, né? Porque os microtúbulos não são iguais nessas duas condições. Cada um tem suas características microestruturais que vão te ajudar no diagnóstico. Mais que isso, é a condição clínica, né? E laboratorial. Então, na glomerulonefrite crioglobulinêmica, você tem presença de crioglobulina no soro. É uma vasculite sistêmica, né? Com todos os estigmas de vasculite, né? Artralgia, rash cutâneo, fadiga, né? Então, um quadro inflamatório sistêmico mais pronunciado, ao contrário da imunotactoide, que só pega o rim. Então, se não tiver manifestação sistêmica e o depósito for microtubular, o patologista nem precisa te falar muita coisa. Você está diante aí de uma provável imunotactoide. Beleza? Show. Terceiro grupo, né, do FMI, que são as inclusões. Aqui é um processo interessante, porque a imunoglobulina, na hora de depositar, ela toma forma de cristal. Então, ela vai tomar esse aspecto de inclusão cristalina nas estruturas renais, seja nos pequenos vasos, né, obstruindo ali, pequeno vaso, igual um trombo mesmo, parecendo a crioglobulina. A gente chama aí de crista imunoglobulina. A imunoglobulina na forma de cristal lesando o rim. Então, é uma inclusão cristalina. Ela pode lesar, além de vaso, ela pode lesar o túbulo proximal, provocando nessa forma cristalina de lesão do túbulo, de inclusão cristalina, você tem um Fanconi, que pode ser completo ou incompleto. Então, esse é o primeiro depósito, talvez seja o mais importante. Então, é a inclusão de cristais, sobretudo ali no túbulo proximal. A gente dá um nome para essa condição, que é tubulopatia proximal por cadeia leve. Cadeia leve aqui está assumindo, então, esse aspecto de cristal. E esses cristais, eles lesam a célula tubular proximal. Então, tubulopatia proximal por cadeia leve. Nesse caso, a expressão clínica mais importante, além de você ter uma proteinúria tubular, você vai ter um Fanconi estabelecido. Tá? Então, é um tipo também de gamopatia monoclonal significado renal. Aí você tem duas outras que são mais raras. Né? Então, você tem uma doença que chama istiocitose por armazenamento de cristal. Isso é só uma curiosidade, assim, se um dia o patologista te falar isso, você sabe que você está diante de uma gamopatia monoclonal de significado renal. E você tem a nefropatia ou a glomerulopatia por crista imunoglobulina, ou seja, imunoglobulina na forma de cristal. Só que aqui ela não pega o tubo proximal, ela pega basicamente ali vaso, pode pegar eventualmente o mesanjo, também é o patologista que vai te sugerir esse diagnóstico. Nesse grupo, eu enfatizaria a primeira doença, que é a tubulopatia proximal por cadeia leve, tá? É um tipo e a apresentação acaba importante. sendo o Fanconi, né, Fernando? É o Fanconi. A apresentação, ela é o Fanconi. Então, a apresentação também ela é mais característica. Né? Então, nós falamos, esse aí, né, então, são os depósitos organizados, né? Então, falou em depósito organizado, lembra do FMI. E aí são essas condições. E o depósito não organizado? Aí você tem duas doenças, basicamente. Aí, mais uma vez, a eletrônica vai ser importante, porque aí você não tem essa típica organização que eu acabei de descrever. E aí você tem duas condições, que vai ser a doença por depósito de imunoglobulina. E essa doença por depósito de imunoglobulina, a gente pode usar um raciocínio parecido com o que a gente usou com a amiloidose.
Então, ela tem esse depósito, só que o depósito agora ele não é fibrilar, né? Ele é um depósito amorfo, ele não é organizado, ele não se cora pelo vermelho Congo, mas ele também pode ser provocado por três imunoglobulinas, pela cadeia leve, pela cadeia pesada e pela cadeia leve e pesada. Você tem as duas juntas. Então, são um subtipo aí dessa condição. Então, doença por depósito de imunoglobulina, tá? O clássico é a doença por depósito de cadeia leve, né? Lembra daquela expressão histológica, aquela característica da glomerulosclerose nodular, simulando ali o que Wilson da nefropatia diabética? A gente já estudou isso no passado de maneira fragmentada, né? Agora a gente encaixotou ela dentro desse algoritmo diagnóstico, mas é a mesma doença. Mas esse depósito, é importante frisar, né, então, que a gente lembra muito da doença de depósito por cadeia leve. Mas, mais uma vez, o depósito ele pode ser por cadeia pesada, né, por imunoglobulina monoclonal pesada, e pela imunoglobulina inteira, né, a cadeia pesada e a cadeia leve. Então é importante. Mais uma vez, a imunofluorescência é importante, porque ela te fala que tem o depósito e ela fala que tem restrição. Fala, ó, o depósito é positivo, cora para imunoglobulina. Se for na cadeia leve, só tem capa ou só tem lambda, e na cadeia pesada, o patologista vai te falar o que tem. IgA, IgM, IgA, IgG, se for IgG, qual o subtipo. Mais uma vez, é o conceito da restrição. Quem vai te falar isso é a imunofluorescência. Esse tem uma outra condição, nessa forma não organizada, que é uma glomerulonefrite proliferativa, com aqueles comemorativos histológicos que a gente já conhece das formas proliferativas de inflamação glomerular, mas provocado por um depósito de imunoglobulina monoclonal. Então a gente rotula isso, chama glomerulonefrite proliferativa por depósito de proteína monoclonal. Tá? Então é uma outra condição um pouco mais rara. Com isso, Netão, a gente fechou o quadro diagnóstico, cara, de todas as doenças associadas aí a esse grande grupo que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado renal. Então a turma vê, ó, a gente já conhecia essas doenças antes, né? A gente agora só as empacotou. De modo geral, você colocou aquelas que não têm depósito, depósito organizado e depósito desorganizado. E aí a questão, Fernando, na hora que você pega esse conceito, e eu vejo muita gente confundindo isso, eu queria frisar, muita gente considera a gamopatia monoclonal de significado renal como uma doença única. E eu acho que você deixou claro nesses últimos 10, 15 minutos que não se trata de uma doença isolada, se trata de uma organização nosológica de algumas patologias que, per si, lesam o rim, em sua ampla maioria acabam sendo progressivas, muitas vezes levanta a doença renal crônica, e cada uma com um tipo de tratamento, de manejo distinto, né? Então, acho que se a gente deixar essa mensagem para a nossa audiência, eu acho que a gente já vai ter, dar uma contribuição bem legal. Olha que legal, né? Então, esse gancho que você está dando, que de fato é isso. Se a gente for simular aí uma situação de mundo real, o que está acontecendo é que você identificou uma síndrome glomerular, geralmente numa pessoa mais velha, ou uma síndrome tubular, ok? E pediu uma biópsia. Aí você pediu a biópsia, o patologista te falou uma dessas condições. Na verdade, o diagnóstico, em última análise, é um diagnóstico histológico. Então, veio lá no laudo uma dessas condições que eu acabei de descrever. Aí você faz o caminho inverso. Opa, isso aqui, de fato, pode ser uma gamopatia monoclonal de significado renal. Eu preciso de duas coisas do ponto de vista de propedêutica complementar, né? Então, você precisa mostrar que tem a proteína monoclonal no soro ou na urina, e você precisa procurar o clone que está produzindo essa proteína. Olha que coisa mais ou menos lógica. O patologista te identificou um padrão histológico sugestivo das gamopatias monoclonais de significado renal. Cabe a você, nefrologista, agora, buscar a proteína monoclonal no soro e na urina e buscar o clone. A gente pode falar um pouquinho como é que a gente faz cada uma dessas coisas. E aí eu já vou começar a te... Vamos lá, deixa eu escutar o que você faz, depois eu te provoco, caso você não fale aquilo que eu estou esperando. Então, aí, para busca dessa proteína no soro, você pode usar a eletroforese de proteína, é um método pior, tem uma sensibilidade
mais baixa de fato, mas se for o que você tem na mão, você vai usar, tá? Mas o melhor é que você lance mão da imunofixação, e a imunofixação ela tem duas características interessantes. Ela tem na verdade, é basicamente uma característica operacional, né? Um teste mais sensível e também mais específico. Então, se puder, use a imunofixação. E você tem um terceiro teste. Então, o primeiro é a eletroforese de proteína, o segundo é a imunofixação, que a gente vai colocar aqui como método de eleição. E se você tiver disponível, você pode solicitar pesquisa de cadeia leve livre. Pesquisa de cadeia leve livre. Esse é um método também interessante, que tem uma sensibilidade elevada, parecida com a da imunofixação, mas ele te permite quantificar a cadeia leve. Tanto a cadeia leve kappa quanto a lambda. E aí você faz uma relação das duas, uma divisão de uma pela outra. Se essa divisão for muito díspare, para cima ou para baixo, provavelmente você está diante de uma gamopatia monoclonal. Porque se a razão for muito alta, é a razão kappa lambda que a gente chama. Pega ali o nível sérico de kappa e divide pelo de lambda. Se essa razão for muito alta, provavelmente você tem um clone produtor de cadeia lambda. Se ela for muito baixa, você deve ter um clone produtor de cadeia. Se for muito alta, produtor de cadeia kappa. Se for não. Se a relação for muito alta, você está diante de um clone produtor de cadeia kappa. Se for muito baixa, um clone produtor de cadeia lambda. Então, a pesquisa de cadeia livre é muito interessante. Só que ela tem um problema, né? A imunofixação, essa proteína monoclonal, nós estamos falando aqui da pesquisa dela no soro, mas ela também pode ser pesquisada na urina, seja por eletroforese, seja por imunofixação. A sensibilidade é um pouco menor, tá? Do que a do soro, mas você está pegando o espécime de eleição, né? Aquela urina já passou pelo rim, se a proteína estiver ali, é bem provável que ela tenha um componente patogênico. É achar o vilão na cena do crime. É o vilão na cena do crime. Então, isso talvez tenha uma importância maior. Já a cadeia livre, a pesquisa de cadeia livre, só dá para fazer no plasma. Você não consegue ainda, você não tem técnica disponível para fazer isso na urina. Então, basicamente é isso, né? Então, pesquisar proteína monoclonal no soro ou na urina com essas três técnicas, tá? Eletroforese, imunofixação, que é o de escolha, pode ser aí no sangue ou na urina, e a pesquisa de cadeia leve, livre, no soro, sempre fazendo a relação kappa-lambda. A minha pergunta para você é mais ou menos, acho que você já respondeu, mas é algo do tipo, quando você já tem o diagnóstico, ou seja, você já tem a biópsia, você acha que vale a pena perder tempo com a eletroforese ou você partiria direto para a imunofixação? Não, aí é um viés, né? Porque eu geralmente parto direto para a imunofixação, tá? A eletroforese, por que eu uso às vezes, né? Então, a eletroforese de proteína urinária, aí é um outro adendo, porque ela, na verdade, vai te diferenciar. Essas doenças que eu te falei, essas síndromes, elas podem ser tubulares ou glomerulares. Obviamente, nas síndromes tubulares, o que você esperaria encontrar na eletroforese de proteína urinária? No paciente proteinúrico? Albumina. Então, você tem um predomínio absoluto de albumina. Então, ela te faz pensar mais aí nessas condições glomerulares. Exemplo, amiloidose, doenças de depósito de imunoglobulina monoclonal, é o glomérulo que tá alterado. Se porventura a sua eletroforese de proteína apontar aí por uma presença relativa importante de globulina, que aí pode ser cadeia leve ou imunoglobulina, você pode estar diante aí de uma tubulopatia relacionada com essa gamopatia, mas aí a estrutura doente é mais o túbulo renal. Então isso te ajuda, às vezes, a eletroforese de proteína urinária, mas isso pode ser uma ferramenta diagnóstica útil para fazer essa distinção quebra-cabeça e refinar, né, a sua correlação clínico-patológica. Legal. Boa insight. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, não, e realmente faz todo sentido. E assim,
eu acho que deu para a gente ter uma ideia, a gente está caminhando já para o final da live. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre até onde vai o nefrologista quando tange a terapêutica. Eu te diria que parou por aí. Acho que nós chegamos aqui porque aí você já pôs o hematologista na cara do gol. A pergunta é o que o hematologista vai fazer? Então, a mensagem, né, Netão? Essas condições, na verdade, você não vai tratar com imunossupressão. Você tem que atacar o clone que está produzindo aquela proteína monoclonal. Isso nos parece óbvio, né, do ponto de vista de racional. Então, aqui não tem lugar para imunossupressão. Então, você não vai imunossuprimir, por exemplo, uma glomerulonefrite crioglobulinêmica relacionada à gamopatia monoclonal. Porque, na verdade, do ponto de vista mecanístico, o que está acontecendo é outra coisa, né? Então, isso leva o hematologista à busca do clone que está produzindo aquela proteína monoclonal. E uma vez descoberto o clone, ele vai orientar o tratamento. Basicamente, o que o hematologista faz nessa busca, né? Então, ele vai buscar clone de natureza plasmocitária ou clone de natureza linfocitária. É essa que é a estratégia, tá? E o que ele usa na prática? Mielograma, vai aspirar a medula óssea, a biópsia de medula óssea, aí você tem aqueles critérios morfológicos das doenças que eu já descrevi no início. Então, o hematologista aí lança a mão dessa propedêutica mais invasiva. Na LLC, Netão, às vezes você pode fazer citometria de fluxo de sangue periférico, tá? Isso pode aí te ajudar a descobrir o clone culpado. E, eventualmente, para situações mais complexas, o hematologista vai lançar a mão de técnicas específicas, citogenética, imunofenotipagem, testes genéticos específicos. Para o mieloma, você tem aquele painel FISH, né, que eles usam aí para classificar o mieloma, porque dependendo das alterações orienta para um tipo de tratamento ou outro. Mas basicamente é assim. Se o hematologista descobrir com essas técnicas que eu te falei, um clone plasmocitário, o tratamento vai ser de um tipo. Se descobrir um clone linfocitário, o tratamento vai ser outro. Mas aí o problema é dele. Já não está com você mais, entendeu? Boa, boa. E para fechar, esses pacientes, habitualmente idosos, com esse pleomorfismo de apresentações, eles são candidatos a transplante? Cara, isso aí é um capítulo à parte. Idoso, geralmente com status performance ruim, com muita comorbidade, estou simplificando grosseiramente, ele não é um candidato, tá? Então, normalmente não. Mas isso não o impede de tratar, porque essas condições, né, então esse indivíduo ainda não malignizou a doença, né? Lembrando, ele tem uma doença clonal de baixa carga. Então, talvez você possa lançar a mão de uma terapia menos agressiva e ela eventualmente vai ser eficaz. E você tem critérios de acompanhamento, né? Do ponto de vista renal, o paciente melhora a proteinúria, a função renal ele vai melhorando, as proteínas monoclonais no sangue ou na urina reduzem, você pode usar isso aí como um critério de acompanhamento do tratamento, sabe? Finalmente são aqueles clássicos, né? Melphalan com corticoide, bortezomib, aí dependendo do clone que o hematologista encontrou. Mas lembrando, né? Na verdade, você parte de uma síndrome que é conhecida para nós, desvenda um cenário histológico que também é conhecido, a gente já conhecia eles antes, e na verdade você vai mudar o tratamento. Aqui já não é mais imunossupressão. Aqui, na verdade, é o tratamento do clone culpado. Um exemplo bem típico disso, a gente discutiu isso recentemente aí com a turma na Nefroclínicas, né? A gente está acompanhando junto com a equipe um paciente internado, idoso, que está fazendo um quadro de uma microangiopatia trombótica. Lembra desse caso? Lembro. Então, num cenário como esse, cara, você tem, além da pesquisa clássica para você excluir as condições tradicionais, né? Então, STEC-CHU, PTT. Então, antes de você
fazer essa exclusão e inferir que a coisa que você está diante de um ACHU relacionada ao complemento, você deve pesquisar gamopatia monoclonal nesse paciente, porque muda completamente a abordagem. Você vai concordar comigo que num caso como esse, o tratamento não é com eculizumab. Você tem que atacar o clone Sim. que está produzindo aquela imunoglobulina que desregulou o complemento. Então, o tratamento muda radicalmente. Não. Belo insight para a gente finalizar. Eu acho que foi muito bacana. Eu acho que deu para a gente dar um en passant geral a respeito dessa condição, que apesar de nova, eu acho que vem para organizar a nossa caixinha de raciocínio. E esse insight que você deixa no final de é importante o diagnóstico justamente porque você muda o tratamento, né? Mesmo que não seja você que vai fazê-lo. Exatamente. Né? Eu acho que depois, assim, porque é um quadro novo, né? Essa classificação às vezes parece um pouco confusa, mas ela é bastante racional. Sugiro que a turma depois escute a live de novo, veja novamente como que a classificação se dá, porque isso é fácil de você compreender a lógica da classificação. Os nomes depois vêm por consequência. Show. Muito bom. Fernando, o pessoal está perguntando muito a respeito do próximo Nefro Expert. Bacana. Garanto 2 para o segundo semestre. Essa é a camisa do evento. Tá bem vestido ainda. Eu tô com o do primeiro. Eu tô bem tradicional aqui, no primeiro ainda. Mas segundo, sem dúvida nenhuma, segundo semestre teremos pelo menos mais 2 Nefro Experts. Tenho certeza que a doutora Juliana Leme estará lá conosco. Beleza, Ju. Né? Fernandão, valeu demais, obrigado aí. Beleza, Semana que vem teremos aqui o doutor Jadilson falando a Opa, respeito show de bola. transplantado com HIV positivo. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Galera, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau.